vontade divina, da qual decorrem todas as coisas, sobretudo o corpo humano. 3. O peso dos antigos. Todo esforço se voltava para aprender o que já estava escrito, sem nenhum espírito crítico. Então, era o que dominava, era o pensamento que dominava a medicina medieval. Nós vamos ver como isso vem se modificando. A renovação viria no século XII e XIII, com o surgimento da medicina laica, baseada na observação e na especulação. A medicina começava seu lento descolamento da religião, o que só se deu com conflitos motivados pela perda do monopólio constituído no ambiente conventual. O que predominava era a chamada medicina dos mosteiros, em que eram os monges, os frades, que praticavam a medicina. Na medida em que ela foi se descolando da religião, ela passou a ser exercida por leigos, a ter escolas para formação de médicos, e aí foi um grande choque, por exemplo, entre os judeus e a Igreja Católica, que terminou desembocando até na Inquisição. A Inquisição foi palco dessa resistência da Igreja Católica à perda de poder de seus membros consagrados. A escolástica, por outro lado, introduziu o raciocínio, a dúvida criativa, que impulsionou a medicina e a ciência de modo geral. Aqui uma coisa que eu achei interessante, e aí acho que a gente deve meditar sobre isso. O advento do cristianismo e a consolidação da Igreja Católica, a partir da reunião de comunidades cristãs dispersas, acelerada pela incidência de pestes nos séculos II e III, e a adoção como religião oficial pelo Império Romano no século IV, introduziram elementos inovadores na forma de encarar a doença e tratar os doentes. Essa foi uma grande contribuição da Igreja Católica. Normalmente se recrimina a Igreja pela Inquisição, pelo massacre dos indígenas e outros fatos, mas esse aqui foi um elemento determinante na mudança da medicina que se praticava na época. Porque ele dizia o seguinte: o novo credo, quer dizer, o cristianismo, trazia uma esperança inédita, a ideia da ressurreição e o perdão dos pecadores arrependidos de verdade. Ainda mais, anunciava a possibilidade de curas miraculosas, cujo poder Cristo outorgou aos seus primeiros seguidores, os apóstolos. Então esse era um fato novo, porque se sucediam as pestes, e a medicina da época era totalmente impotente para isso, e com a mortandade, e o cristianismo trouxe essa inovação de acenar com o perdão dos pecadores e a ressurreição. E mais, dos 20 milagres narrados por Lucas, 17 são de natureza médica. E o mesmo evangelista, Lucas, revela que Cristo chamou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Por isso, o historiador da medicina, Frederick Cartwright, no livro Disease and History, afirma que não é blasfêmia considerar, vamos passar aí o seguinte, considerar Cristo o primeiro médico. Essa é no hospital sendo atendido, as pessoas sendo atendidas no hospital da Idade Média. É o seguinte, aí, aqui uma imagem de Cristo, infelizmente a luz não dá para referir nitidamente, que ele está com um vaso examinando a urina de um paciente, né? Coisa que era muito comum naquela época, na Idade Média. Isso para representar a importância de Cristo e do cristianismo na história da medicina. Considerar Cristo, esse historiador, considera o primeiro médico e fundador de uma escola médica. A noção de compaixão, a caridade que acompanhava a mensagem do cristianismo
ao tornar um dever, uma obrigação moral, cuidar dos doentes, contribuiu para a expansão de enfermarias, arremedos de hospitais nos mosteiros, onde além de aconchego, pouco se podia fazer pelos doentes. Foi tão forte o impacto dessa inovação que até bem pouco, nós aqui, os que têm mais tempo de formado, até bem pouco, freiras eram presença constante em nossos nosocomios, mesmo os privados. Aí o chefe da Casa de Saúde de São Raimundo, que era um hospital privado, estavam lá as freiras, já naquele tempo. A transição do culto romano para o catolicismo substituiu os semideuses pelos santos, intercessores junto a Deus, investidos de carismas específicos em matéria médica, segundo seus martírios e vidas piedosas. São Sebastião, protetor contra as epidemias, pode ser tido por sua juventude e beleza e a simbologia das flechas transmissoras de doenças como o homólogo de Apolo. No legado médico de Hildegarda, há um extenso rol de receitas que combinam ingredientes dos 3 reinos da natureza, voltadas para o combate a uma pluralidade de sintomas e manifestações patológicas diversas, às vezes reunidas sob uma única denominação. É o seguinte, Roberto Oliveira, esse é um hospital da Idade Média, né, só para dar uma ideia, que na verdade era para acolher, o que se podia fazer era dar algum conforto espiritual a esses pacientes, porque a terapêutica da época praticamente não existia. O caso da gota era um rótulo empregado para demonstrar todas as afecções que comprometiam o sistema osteoarticular. Da mesma maneira, lesões da pele são indistintamente arroladas sob o verbete lepra. Vários desses medicamentos recomendados por Santo Hildegarda são exóticos e os compostos bizarros, difíceis ou impossíveis de ser obtidos no dia de hoje. Carne de baleia, pele da baleia, são coisas bastante estranhas que ela usava e misturava e fazia esses compostos para os mais diferentes sintomas que deviam ser combatidos. É tanto que, por exemplo, em outros países, eles têm que mandar, peguem essas receitas ou esses medicamentos da Alemanha, onde existem laboratórios já que produzem esses medicamentos. Da mesma maneira, muitos dos esforços que ela preconiza se voltam para cuidar mais do doente que da doença. Conservar a saúde mediante uma atitude vigilante que preserve a beleza e a harmonia para evitar o desequilíbrio interior que comprometa o estado natural do homem. É a tal visão holística que ela tem e que hoje é muito respeitada e muito difundida. Na orientação dietética que ela recomenda, na forma como estabelece o preparo das receitas e sua administração, fica claro a sua inspiração em Alcmeon de Croton, do século V a.C., discípulo de Pitágoras, que considerava a doença o resultado da preponderância de qualquer dessas funções opostas entre si, úmido e seco, quente e frio, amargo e doce, sobre a outra. Então ela joga muito com isso, o seco e o úmido, o quente e o frio. O seu espólio musical consta de 77 canções litúrgicas, verdadeira teologia musical, feita de antífonas, responsórios, hinos, sequências, um Kyrie eleison e um Aleluia, integradas na obra Sinfonia da Harmonia das Revelações Celestes, criadas com uma temática feminina para serem cantadas por mulheres e um drama sacro musicado, a Ordem das Virtudes, descrição dramática
da origem e destino final do homem. Seguindo a tradição monástica, Hildegard aprendeu ao mesmo tempo a ler e salmodiar, e a partir daí desenvolveu seu talento musical ao ponto de se tornar uma das maiores compositoras da história, talvez a primeira grande compositora entre homens e mulheres. E tem hoje uma extensa discografia, às vezes não é fácil de achar, mas na Europa é muito, muito comum. Após a morte de Hildegard, se desenvolveu um culto popular que se espalhou por várias paróquias alemãs, feito fervorosa devoção, romarias e a divulgação de curas milagrosas, o que levou o Papa Gregório IX a autorizar a abertura do processo para canonizá-la. O seguinte, bom, aí é só para mostrar, aí tá São Sebastião, São Roque, né, mostrando ali na perna o bubão, que era justamente a proteção contra os pestosos, e São Sebastião, jovem, bonito, flechado, que seria uma espécie de homólogo de Apolo, nessa transição de semideuses para os santos da Igreja Católica. Seguinte, bom, aí é uma chamada Irmã de Caridade. Todos nós mais antigos nos lembramos dessas figuras caridosas aí nos nossos hospitais. Aí ela é uma representação da própria Santa Hildegard, uma ilustração que ela fez, representando a sabedoria. Quer dizer, no meio de uma sociedade misógina, né, que a mulher tinha um papel subalterno, secundário, ela colocava a mulher como um símbolo da sabedoria. Romarias e a divulgação de curas milagrosas levou o Papa Gregório IX a autorizar a abertura do processo para canonizá-la. Sem que a investigação chegasse a termo, foi reconhecida como beata. E em 1324, o Papa João XXII admitiu sua veneração pública. Em 1584, teve seu nome inscrito como santa pelo Papa Gregório XIII, na primeira edição do Martirológio Romano, confirmada pelo Papa João Paulo II, na edição revista de 2001, por ocasião de seus 800 anos de nascida, e o Papa João Paulo II se pronunciou sobre ela dessa forma: uma santa extraordinária, uma luz para seu povo em sua época, que nos dias de hoje brilha mais intensamente. Essa decisão foi ratificada em 2012 pelo Papa Bento XVI, que para tanto recorreu à figura da canonização equipolente, que é um dispositivo que permite canonizar os que gozem desde tempos imemoriais de fama de santidade milagrosa, independente de processo regular previsto na legislação canônica. Foi ao mesmo tempo proclamada doutora da Igreja. Ignorando por séculos, Santa Hildegard foi redescoberta na segunda metade do século XX, e não apenas por sua obra musical, recuperada em vasta discografia, mas também que era basicamente gregoriana, que ela introduziu várias inovações, né, na música gregoriana, recuperada em vasta discografia, mas também, e de forma surpreendente, por sua medicina, a partir de seguidores na Áustria e na Alemanha, empenhados na produção e distribuição de medicamentos segundo suas indicações. Sociedades voltadas para o estudo de sua vida e obra estão organizadas em vários países, Estados Unidos e Suíça, entre outros. Em Portugal, há uma entidade semelhante que tem assistência religiosa do prior do Mosteiro de Belém, o que lhe confere importância especial. A Maria Beatriz e eu, nós tivemos contato com uma das dirigentes dessa sociedade, inclusive tivemos a possibilidade de experimentar um biscoito contra a melancolia.
Nem eu, nem ela estamos melancólicos, mas era o que tinha na roda lá. Então nós experimentamos esse biscoito. E a senhora, dona Salomé, ela disse que não podia comer mais 2, né? Então ela... E essas coisas, esses medicamentos são muito difíceis, porque são produtos que não existem no país, tem que vir da Alemanha, é uma coisa muito complexa. Nós temos lá, quando estamos em Portugal, uma médica de família, doutora Domitila, e ela traduziu um livro aí à venda, que chama A Medicina de Santo Hildegarda. E ela fez um prefácio, e ela mesmo me contou que tinha um filho, tinha uma otite que não curava, curou com medicamentos de Santo Hildegarda. Então é uma coisa surpreendente como é que uma coisa da Idade Média, quer dizer, do século XII, está sendo redescoberta e revalorizada, inclusive com produtos até que já desapareceram nessa destruição do meio ambiente, não existem mais, ou são muito difíceis de serem encontrados. Pois bem, na sua condição de santa, ela é honrada na igreja de Santa Hildegarda, em Aimbing. O nosso colega Ari Ramalho, com a sua esposa Elba, já estiveram lá, visitaram o museu de Santa Hildegarda, onde estão as relíquias dela, e sua vida foi objeto de um filme em 2009, e vários livros têm sido escritos sobre ela. Por seu exemplo, foi escolhida patrona de 2 prêmios na Alemanha. Um prêmio para distinguir jornalistas e publicitários que se tenham destacado na promoção da pluralidade e do diálogo entre homens e mulheres. E um outro prêmio para homenagear personalidades no campo da educação sanitária mundial. Por sua ação pioneira, tem sido invocada como uma referência precoce pelos ambientalistas. Ela hoje está sendo muito valorizada pelos ambientalistas e pelos ecologistas em defesa da natureza, e pelas feministas, como um ícone que desafia a igreja oficial. Admiradores mais conservadores se mostram preocupados com a apropriação de suas ideias por movimentos alternativos, identificados genericamente pela expressão New Age, que enxergam como uma interpretação desvirtuada do contexto em que viveu e pregou a santa. Isso eu tive a oportunidade de ouvir, e está nesse livro, A Medicina de Santa Hildegarda, que eles se preocupam, as pessoas de pensamento mais conservador, mais ortodoxo na Igreja Católica, que essa apropriação dela pelo movimento feminista, pelos ecologistas, pelos ambientalistas, desfigura a imagem dela como uma santa da Igreja Católica. Pelo pouco que vimos da vida virtuosa e plural de Santa Hildegarda, como mensageiro do novo na teologia, na música e na medicina, pode-se compreender sua atualidade e importância. Se o maior conhecimento de sua obra acabou com a imagem preconceituosa de uma mulher da Idade Média, mística e inculta, outros estereótipos se constituíram para moldar um novo perfil de feminista, médica holística e divulgadora da justiça ecológica. A imagem de uma santa ou um santo é sempre uma obra de sinergia entre a era que a produz e a era em que é venerada. Quer dizer, ela foi venerada na Idade Média com certos atributos que ela possuía, e é agora venerada no pleno século XXI por outros atributos que o público, a sociedade encontra e valoriza. Então essa veneração é sempre uma sinergia entre a imagem do santo e a atualidade. O seu exemplo, e aqui vou concluindo, inspira muitos homens e mulheres que se valem de suas múltiplas virtudes
para responderem os desafios contemporâneos e espirituais e profanos que inquietam e perturbam a paz e a harmonia da humanidade. Agora vamos passar uma imagem e vamos ouvir uma das suas muitas peças musicais, que se chama Ignis Spiritu, quer dizer, o fogo do Espírito Santo. E nós vamos distribuir isso, a tradução está aí da minha mulher, Maria Beatriz, para que cada um possa ver o contexto e a letra dessa música. Sendo que aí vai ser cantado em latim, obviamente. Lá, Roberto.